Nesta noite iremos meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Iniciamos a leitura do Evangelho. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis, e servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguiram na cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, de hoje, Jesus faz um anúncio, aos seus discípulos, Então, assim como aconteceu no passado, no tempo dos discípulos, Jesus também praticamente nos alerta, sobre o que vai acontecer, com seus discípulos atualmente, E também antigamente a gente ia falar, mas já sabia que ia ver de acontecer com os discípulos, também de hoje. Então, aqui estão os pontos, Primeiro ponto, Jesus disse que os discípulos têm que ser como serpentes, Prudentes como serpentes, mas também simples como as pombas. Esse ponto é interessante, Que a pessoa, ao mesmo tempo que ser só em falar prudência, Tá se referindo a uma palavra interessante, Aqui não vamos ficar presos nesse ponto, não. Basicamente, o Evangelho de hoje está dizendo o quê? Que Jesus quer nos orientar, Que a missão do discípulo, vai ser um caminho de perseguição, de ódio, Vós sereis odiados por todos por causa de mim. Tem uma passagem que Jesus fala isso, Aqui, basicamente, Jesus está falando que todo aquele que rompe com o mundo, que quer ser seu discípulo, ele vai sofrer perseguição, É iminente não acontecer isso. Só que tem um porém, Além de ser a testemunha de Jesus, dar testemunho de Jesus, no mundo, quando essa tal perseguição acontecer, como verdadeiros discípulos, temos que ser perseverantes, Mesmo que sejamos levados por tribunais humanos, assim como os discípulos foram. Paulo, São Paulo, os apóstolos foram açoitados, foram presos, Assim como eles, também nós, Nós que estamos na igreja, ou estamos evangelizando, Se isso acontecer um dia, Que basicamente odiados já todos os cristãos são, E aí o que Jesus vai reforçar aqui, Aí ele citou os pontos, Por minha causa, levado diante dos governadores, dos reis, servireis assim de testemunho para eles. Ou seja, nós seremos testemunhos, E aqueles que não acreditam em Jesus, os pagãos,
somos as testemunhas de Jesus para evangelizar a boa nova do Evangelho. Aí Jesus também fala que quando acontecer esse tempo de perseguição, a gente não se preocupar, né, com o que vai dizer. Porque o Espírito Santo vai dar inspiração para será falado, né? Através do Espírito Santo, que vai achar através da pessoa, vai ter palavras certeiras. Outro ponto é que ele fala da perseguição, que até a própria família, o irmão, o pai, o filho, né? Os filhos vão se levantar um contra o Deus e os seus pais matarão, né? Por que matarão? Por causa dessa perseguição. Na perseguição, por ser testemunho de Jesus, por ser discípulo de Jesus, né? Por ser pregador do Evangelho, vai ser perseguido. E aí vai ser odiado, né? Odiado é uma palavra pesada por causa do nome de Cristo. Mas antemão, o discípulo precisa ser prudente como a serpente, sempre como as pombas, né? Mas também, né? Saber que isso vai acontecer de qualquer forma, né? Porque nem todos vão aceitar a verdade do Evangelho, né? Porque o Evangelho não é para o nosso gosto, né? Dos nossos gostos, mas para nos dar um choque de realidade para a mudança de vida, né? Conversão. Então, o Evangelho é para nos mostrar o caminho de uma conversão, né? É claro que tem ponto. Nós estamos no mundo, mas nós somos cidadãos espirituais, né? Estamos aqui, os batizados, nós somos batizados somos batizados em nome de Jesus, né? Pela Santíssima Trindade, Deus Pai. Só que, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, somos humanos, nós também fazemos parte de um plano já superior, né? Espiritual. E o ponto aqui da perseverança vai ser também um dos marcos fortes, né? Porque perseverando, né? Lá no seu Evangelho, nas perseguições, né? Nos sofrimentos, vai ser salvo. Aí diz outra recomendação no final, né? Que se essa perseguição acontecer na cidade, nós devemos fugir para outra, né? Fugir para outros cantos. E no final, Jesus fala, né? Que em verdade eu vos digo, não acabais de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Então Jesus fala que os seus pregadores, né? Que estiver evangelizando vão percorrer, né? Lugares, assim como os discípulos percorreram, evangelizaram, trazer o nome do Rei, né? Foram odiados por Jesus, mas perseveraram, assim como nós também temos que perseverar, né, no caminho de Jesus. E aí Jesus vai falar aqui na sua volta, né? Não sabemos o dia da volta de Jesus, né? A igreja a nossa que instrui a gente, a igreja católica, né? Ela não está muito preocupada em relação a essa questão muito do arrebatamento, sabe? Mas ela nos foca nas catequeses que devemos também voltar o nosso olhar para essa questão da volta de Cristo, né? Mas também nós devemos ter de antemão que a volta de Jesus vai acontecer, né? Mas enquanto a volta de Jesus não acontece, aí somos esses instrumentos que precisam evangelizar os que estão precisando da gente, né? Às vezes não é porque a gente somos os mais inteligentes, os mais sábios, os mais instruídos, os mais letrados que Jesus escolhe, né? Não, Jesus não escolhe a pessoa por ser um letrado, um estudado, não. Jesus escolhe porque pela sua misericórdia, né? O pecador, para evangelizar, né? Também o discípulo também tem que ter essa perseverança, né? De querer evangelizar. E basicamente o evangelho de hoje foi
nos mostra isso, né? Que o anúncio do Evangelho, né, de Jesus é uma contínua luta, né? De uma perseverança, da perseguição, de um testemunho, né, verídico e, e de que é necessário também, né, levar outras pessoas a outros lugares, né? Caso não seja escutado num canto, vai ser escutado em outro. E ponto-chave, né? Mesmo que mate o discípulo, o enviado, né? Ele está sabendo que de fato, mesmo com a perseguição, com a morte, ele vai estar unido para sempre com Jesus. É claro que como cidadãos terrenos, nós se preocupamos, né, com a nossa integridade física, a nossa vida, né? Mas se a gente nos entregar por inteiro a Cristo, né? Ao anúncio do Evangelho, a boa nova, né? Que somos odiados, sabemos que o prêmio da vida eterna é para aqueles que combatem, né? Até o final, a perseverança. São Paulo tem uma frase bem interessante. Ele diz assim: combati o bom combate, guardei a fé. Resta agora-me a coroa da justiça, né? Veja, ó, às vezes a gente não está lendo alguma passagem bíblica, mas aí o Espírito Santo nos inspira novamente a lembrar, né? Então, pela força do Espírito Santo, nós somos capazes também de relembrar passagens bíblicas, né? Frases que Jesus nos impele. E é isso. Lembrando que os discípulos, né? Todos os que estiveram no caminho de Jesus, evangelizando ou dando testemunho dele, foram perseguidos, foram mortos, né? Os discípulos foram essas pessoas. E nós também, né? Como pessoas, né? Que querem ensinar o caminho, querem viver, né? Que precisam do auxílio do Espírito Santo, necessitamos, né? Da ajuda de Jesus, da ajuda do Espírito Santo para ser perseverante até o final. Nem que isso nos custe a nossa própria vida, né? E basicamente é isso que Jesus nos ensinou no Evangelho.